A gente começa o programa com esclarecimentos importantes acerca de uma nova lei. A Lei Mariana Ferrer foi sancionada no fim de novembro e prevê a punição ao constrangimento de vítimas e testemunhas em julgamentos de crimes sexuais. Nós vamos saber mais sobre a lei com a advogada criminalista e professora de Direito Penal, Aline Marques. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos e a todas que nos escutam. Doutora, primeiramente, eu gostaria que contextualizasse a nomenclatura da lei. Sim, ela é batizada como Lei Mariana Ferrer, em decorrência de o motivo dessa lei ser aquela audiência em que a Mariana, que é vítima em um processo criminal, ela foi humilhada, ela foi colocada numa situação de constrangimento, especialmente em relação à atuação do advogado naquela audiência. Além disso, o motivo para que essa lei fosse editada foi a inércia do promotor e do juiz que acompanhavam, pelo menos na justificativa da lei, são esses pontos que são ressaltados. A Mariana ali, ela vivia uma situação em que ela acusa outra pessoa de ter feito um estupro, e o grande ponto é que usa-se fotos dela neste processo como se ela estivesse se exibindo de uma forma que justificasse ou ao menos atenuasse aquela situação criminal que ela passou. Sim, independente da situação do crime, enfim, fato, aquela situação eu vi, doutora, foi tão ruim assistir aquilo ali. Confesso para vocês, viu, o pessoal de casa que assistiu, né, porque isso aí viralizou na internet, foi realmente algo muito chato, principalmente para nós mulheres. Agora, eu gostaria que você explicasse o que diz a lei. Então vamos lá, qual é a circunstância que nós temos de novidade na lei? A lei não traz um crime novo, é bem importante pontuar isso. Ela vai alterar um crime que já existia, chama-se o crime de coação no curso do processo. O que é isso? É quando tenta-se interferir nas testemunhas, na vítima, nas pessoas que podem produzir alguma prova e tentar aí fazer com que essa pessoa não dê o seu depoimento ou que ela se sinta acuada, com medo de dar o depoimento. Esse crime já existia, ele continua existindo, a diferença agora é que quando a vítima ou a testemunha, quem estiver participando desse ato processual, estiver em um processo relacionado a crimes contra a dignidade sexual, a punição, que é de até 4 anos, pode ser aumentada em 1/3. Ou seja, o crime pode ser ainda mais grave quando envolve no processo uma discussão de crime contra a dignidade sexual. E daí entra importunação, entra o crime de estupro, estupro de vulnerável, é um rol de crimes que tem nessa lista da dignidade sexual. Eu até ia destacar essa questão da punição, mas a Aline já falou agora. Esse tipo de prática é comum, Aline? Quer dizer, aquilo que a gente viu da Mariana Ferrer, porque a coação, enfim, a gente até sabe que isso já existe, né? Enfim, agora especificamente com relação à questão de crime sexual contra a mulher, enfim, essa prática é comum no meio aqui no país? Então, quando nós falamos de crimes contra a dignidade sexual, nós estamos falando especialmente de vítimas mulheres. A grande maioria são mulheres. E nesse contexto, nós temos que discutir a relação que tem de uma visão social do papel da mulher nessa sociedade. Um papel em que muitas vezes nos é colocado um certo comportamento e que outras coisas nós não podemos fazer. Nós temos que atender a um estigma, a uma expectativa social. E ali no processo destaca-se bastante, ou pelo menos tenta se destacar enquanto defesa, diminuir a Mariana, diminuir a pessoa que ela era, para que tente justificar, como eu já afirmei no começo. Inclusive, ali na justificativa para a lei ser lançada, também tem um ponto importante. O fato de que aquela audiência pode desestimular outras vítimas a procurarem ajuda, porque realmente foi muito vexatório. A Mariana chora no depoimento, aí é falado para ela, olha, não vem com esse teu choro dissimulado, aqui não, nós não acreditamos, enfim. Não cabe a nós fazer o julgamento em relação ao processo. Isso está nas mãos do judiciário, cabe ao judiciário fazer essa análise. Porém, a Mariana, naquela circunstância, era uma vítima, ou tão somente, ainda que ela não seja uma vítima, se é essa discussão que se quer fazer, mas ela era uma pessoa que estava sendo exposta de uma forma exacerbada, ela estava sendo humilhada naquela circunstância. Então, por essa razão aí, a gente tem que repensar
essas condutas e trazer realmente uma segurança para a pessoa que vai ao processo. A doutora falou bem, né? Independente da situação, do resultado, do julgamento em si, o fato é que houve, enfim, ela foi exposta de uma tal maneira, assim, porque olha a roupa que usa, olha as fotos que você bate, gente, por favor. Qual era a tua profissão, né? Não, eu achei que numa era digital não houvesse mais isso ainda, né? Ainda tem coisas, esse papinho ainda lá das antigas. Por favor, né? Mas, de qualquer maneira, Aline, eu acho muito importante você ir de casa saber, então, que existe isso, né? Fique segura a mulher que precisa denunciar, né? Procure uma autoridade, né? A gente já falou tanto isso sobre questão de violência contra a mulher, né? Dignidade sexual. Então, Aline, obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? E volte sempre que houver mais para nos ajudar. Eu que agradeço o convite. É sempre importante nós estarmos falando sobre o assunto e incentivando mulheres a não viverem em situações de violência. Que os nossos corpos sejam nossos e não sejam regulados por outras pessoas ou pelo que a sociedade acha, mas sim pelo aquilo que nos faz feliz. Então, bom restinho de programa por aí. Restinho não, tá recém começou, né? Tem bastante. Um beijo, obrigada pelo convite. Beijo no seu coração. Adorei, vamos chamar muitas vezes. Tchau, tchau.